Então, minhas amigas, meus amigos, uma excelente noite a todos. Que a paz de Jesus, o divino amigo, esteja a nos envolver, nos inspirar, nos conduzir, a fim de que a gente possa sair daqui com aquilo que viemos buscar. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, sobretudo, teve uma casa espírita que eu fui fazer palestra uma vez, e aí o pessoal falou assim, você que é o palestrante? Eu falei, achei que você era o filho dele. Achei que o palestrante não veio e mandou um filho, né? Mas queria agradecer ao convite, a confiança, porque é sempre um motivo de grande alegria quando a gente pode encontrar e reencontrar amigos no mesmo ideal, no mesmo propósito de servir, de aprender, de aproximar o nosso coração daquilo que foi proposto por Jesus. Porque hoje, ainda ontem comentávamos sobre isso, atualmente parece que a gente tem mais tentado fazer o Evangelho descer aos nossos modos do que nós subirmos aos modos do Evangelho. Então, toda oportunidade de encontrar uma nova casa, poder conhecer pessoas, grandes trabalhadores, é para nós uma grande alegria. Quero agradecer também ao nosso amigo Rubens, aqui um amigo muito querido. E, de certa forma, é por causa dele que eu estou aqui, porque em 2016 ele resolveu fazer o Congresso Espírita, ou melhor, ele resolveu materializar o Congresso Espírita, e eu estava lá. E foi um momento muito impactante, assim, guardadas as devidas proporções, foi a minha porta de Damasco, né? E desde então temos aí trabalhado e buscado aprender. E o tema que nos traz aqui hoje é um tema muito caro ao nosso coração, porque é uma reflexão que Emmanuel traz não só na mensagem que nós selecionamos para hoje, mas em algumas mensagens, e eu creio que seja uma reflexão oportuna para todos nós, porque ela diz sobre renovação. O texto, o título da mensagem é Renovemos Hoje. E Emmanuel vai trazer uma perspectiva bastante especial. Antes da gente falar propriamente da mensagem, a gente queria só fazer uma contextualização ou buscar algumas referências antes, para que então, ao adentrarmos a mensagem, possamos colher ali mais frutos ainda do que ela já poderia ofertar numa primeira leitura. Quando Jesus conversa com Nicodemos, isso está registrado no Evangelho de João, a gente, sobretudo por sermos espíritas, a gente tende a pensar, e com razão, que ali Jesus está falando da reencarnação. E, de fato, é difícil você argumentar contra isso. Eu me lembro quando lia um comentário de um grande estudioso bíblico, um homem que passou mais de 30 anos estudando o Antigo e Novo Testamento, produziu mais de 11.000 páginas sobre Novo Testamento e sobre Antigo Testamento, e escreveu um comentário, versículo a versículo, da Bíblia inteira. E um comentário muito profundo, muito bem aceito. Então, quando tive acesso a essa coleção, fui logo no versículo em que Jesus fala sobre o nascer de novo. Quando Jesus diz a Nicodemos sobre nascer de novo, e pasmem, eu não li a coleção inteira ainda, mas dos que eu já li, foi o maior comentário que esse homem já fez. Ele que se dizia universalista, não protestante nem católico, mas universalista. Ele escreveu 3 páginas comentando esse versículo. E 3 páginas, quero dizer, 3 folhas, porque são 3 páginas frente e verso, para argumentar que Jesus não estava falando sobre reencarnação. Era muito mais simples ele falar que estava. Gastaria talvez aí alguns parágrafos e estaria com acerto. Mas o texto de Emmanuel, tanto esse quanto um outro que está no livro Fonte Viva, capítulo 56, vão nos chamar a atenção para uma nova maneira, ou melhor, para uma maneira adicional de se entender esse diálogo de Jesus com Nicodemos.
Porque a grande pergunta é, será que ao dizer do nascer de novo, Jesus estava falando apenas sobre reencarnação? Será que ele dizia apenas sobre o voltar ao corpo físico? Então, o título da mensagem Renovemos Hoje é sugestivo. No Fonte Viva, capítulo 56, Emmanuel escreve, renasce agora. Porque reencarnar não é renascer. Tem gente que reencarna e continua o mesmo. É exatamente a mesma pessoa cometendo os mesmos erros, voltando nas mesmas situações. Ele reencarnou, mas não renasceu. Então, Emmanuel dá a dica no título, renasce agora. Como a nos dizer, não espere reencarnar para renascer. Não espere ter que perder o corpo físico, voltar ao corpo físico para aí recomeçar. Não. As oportunidades de recomeço são diárias, são incessantes. E eu acho interessante que o Emmanuel tenha escolhido o versículo em que Jesus fala sobre o renascer para trazer mensagens sobre a renovação. Porque nós somos espíritas, acreditamos na reencarnação, mas mais do que isso, nós acreditamos na necessidade de renovar o coração. Não adianta voltar à carne com os mesmos intentos. Padeceremos os mesmos desafios, as mesmas lutas. É preciso fazer um esforço de recomeçar. E nesse sentido, eu acho que é interessante pensarmos sobre a reencarnação, mas uma característica específica da reencarnação que é o esquecimento do passado. Porque a gente lida muitas vezes com os nossos erros da existência atual como se eles fossem tão impactantes e tão profundos que não fôssemos mais dignos do amor de Deus pelos erros que cometemos nessa encarnação. Mas é aí que pensar no esquecimento do passado é um refrigério às nossas reflexões. Porque ao considerar o esquecimento do passado, a gente se dá conta de que ao reencarnarmos, Deus não apagou um ou dois erros nossos. Deus apagou milênios de erros. De modo que seria justo perguntar por que Ele apagou milhões de erros para que a gente pudesse renascer. Será que tem alguma coisa que eu posso fazer nessa existência que Ele fala assim, não, agora chega. Agora eu não confio mais em você. Agora eu não quero mais conduzir você. Será que tem? Será que tem alguma coisa que a gente possa fazer nessa encarnação que impeça Deus de nos ofertar novas e novas oportunidades de recomeço, de renovação, de regeneração? Pensar sobre isso é importante, porque às vezes a gente entrega os pontos falando assim, já não tem mais jeito. Para essa encarnação já não tem mais o que fazer. Ou eu sou assim mesmo, eu penso assim mesmo. De modo que a gente observa que Deus está, através da criação, incessantemente nos convidando à renovação. Incessantemente nos mostrando que não existe decisão tão profunda que dure para sempre. E que, portanto, a gente não precisa exatamente de desencarnar, esquecer e reencarnar para recomeçar. Recomeçar não é uma questão não é só uma questão de apagar a memória. Recomeçar é uma decisão, é uma postura. É um caminho que a gente escolhe. Só que, para isso, talvez, e por isso acho a mensagem do Emmanuel, essa específica que selecionamos, tão necessária, para isso, talvez, nós vamos precisar revisar as nossas posturas, as nossas escolhas.
precisaremos repensar o caminho que temos seguido. Porque, lembrando mesmo da conversa que citamos de ontem, a gente é muito bom de argumentação. Pensa espíritos perspicazes na argumentação. Somos nós. E a gente é capaz de demonstrar coisas loucas se a gente quiser. Como assim? Pensemos que o Evangelho é claro sobre assuntos difíceis como o perdão. Há uma mensagem do Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada Perdão das Ofensas, que não é uma mensagem fácil de ler quando você é machucado. Porque o Paulo vai trazer o perdão segundo, nas palavras dele, perdão segundo o Evangelho. E isso não é fácil de fazer. Então o que a gente faz? A gente lê sobre o perdão e adapta um pouquinho. Fala assim, perdoar é livrar-se da mágoa. Perfeito. E aí a pessoa fala assim, eu me livrei da mágoa, eu só não quero encontrar aquela pessoa nunca mais. Olha, meu amigo, então talvez você tenha dado o primeiro passo, mas você ainda não completou a caminhada do perdão. E o difícil aqui é que a gente começa a notar que a gente não está tão avançado quanto acha que está, às vezes. Estou dizendo isso porque ontem estudávamos sobre o livro dos médiuns. E há um trecho no livro dos médiuns que é muito impactante. Eles dizem, quando Kardec vai classificar os médiuns de efeitos físicos, Kardec, lá no item 189, Kardec classifica médiuns curadores como médiuns de efeitos físicos, e de fato o são. Mas os espíritos, logo abaixo da definição de Kardec sobre médiuns curadores, fazem uma observação. Eles dizem assim, não formam exatamente uma classe de médiuns. Porque todos os verdadeiros crentes podem curar. Olha que impactante isso. Todos os verdadeiros crentes podem curar. Ou seja, o que os espíritos estão dizendo? Por que eles estão dizendo que não é uma mediunidade? Porque para ser mediunidade você precisa de 3 coisas. O médium, a faculdade e o comunicante. Se qualquer um dos 3 falhar, não é mediunidade mais. Então, o que os espíritos estão dizendo? Que você pode ter a pessoa, a faculdade de curar, mas você não precisa necessariamente de um espírito e, portanto, deixa de ser mediunidade. Mas eles colocam como condição a verdadeira fé. De modo que, desde que li esse trecho, há alguns anos, eu tenho pensado comigo aqui, será que eu sou um verdadeiro crente? E eu não curo nenhuma dor de cabeça? Entende o ponto? Todos os verdadeiros crentes conseguem curar. E aí? E aí? E talvez esse é um momento de choque, em que você é convidado a reconhecer que talvez a fé não seja nem do tamanho de um grão de mostarda. E essa é uma referência interessante, inclusive. Quando Jesus fala sobre o transportar os montes, ele diz assim, transporta-te daqui para ali, e isso seria feito. Mas a gente não sabe para onde que Jesus estava apontando, né? Ele estava falando do monte da oração. Transporta-te daqui para ali. A verdadeira fé transporta o monte para dentro, porque sabe que tem um relacionamento direto com Deus. E, portanto, tudo é possível se for para o bem. Mas percebamos que a gente vai relativizando até o conceito de fé, em que, em alguns momentos, eu preciso desse choque de realidade para dizer assim, realmente eu ainda não tenho a fé que transporta os montes, eu ainda não tenho a fé que cura.
E aqui é um momento difícil, porque você pode cair na culpa, no remorso e na autoflagelação, mas o objetivo não é esse. O objetivo é só perceber que ainda há por onde caminhar. Ainda há o que avançar. Mas por que estou dizendo isso? Porque essa relativização é feita num grau que não é tão saudável. É porque muitas vezes a gente prefere adaptar as mensagens do que perceber o esforço que é preciso fazer. Isso é muito natural, porque, vejamos, a posição mais confortável para aquela pessoa que é obrigada a fazer algo é achar que nada pode ser feito. Essa é a posição mais confortável. Então, a pessoa sabe que é ela que tem que fazer. Aí o que ela faz? Arruma argumentos para defender por que ela não pode fazer. Esse é o movimento mais confortável. Por quê? Porque ele me deixa no lugar que eu estou de consciência tranquila. Ah, eu até queria fazer, mas choveu, né? Ah, eu iria, mas o fulano ia estar, eu não dou certo com o fulano, aí eu não vou. Entende? A gente vai relativizando as coisas. E essa relativização, ela alcança o lugar de eu não preciso me melhorar, eu já sou bom. Mas não é possível. Eu acho que essa é uma reflexão que demanda um tempo, talvez possa não fazer sentido o que eu vou dizer agora, mas eu te pediria pensar no que vou dizer. Nós aprendemos com a doutrina espírita que as virtudes são valores que nós deveríamos construir dentro de nós mesmos, ou melhor dizendo, as virtudes são valores que a gente devia cultivar dentro da gente, porque as virtudes são sementes, as sementes já foram plantadas. É como se a gente dissesse assim, o espírito puro que seremos já está em nós. Porque o que você faz no processo de purificação espiritual não é ganhar pureza, é perder impureza. Ninguém ganha pureza, não, você perde impureza. Só fica o que tem que ficar. Faz sentido isso? Você está impuro. Então precisa purificar, precisa tirar coisas para que fique apenas o que é puro. Só que quem está lendo a mensagem, que somos nós, somos espíritos extremamente orgulhosos e vaidosos. Então é como se a gente dissesse assim, o Espiritismo vem dizer sobre a humildade e sobre a necessidade de trabalharmos a humildade. Aí você entrega esse texto para um orgulhoso, o que ele faz? É preciso ser humilde? Fala, então já sou. Mas peraí, meu amigo. Humildade você conquista em milênios. Não, já sou humilde. Já sou humilde. Olha, fora da caridade não há salvação, sou caridoso. Sou caridoso, pode contar comigo. E aí a gente vai transformando caridade num ato mecânico de entregar coisas. Não percebendo que a caridade está não na entrega que se faz, mas no sentimento com que se faz a entrega. Não é o passe que se dá, é o que eu desenvolvo dentro de mim enquanto dou o passe. Não é a cesta que eu entrego, é o que eu sinto enquanto entrego a cesta, ali é que está a caridade. Só que essas relativizações que nós vamos fazendo vão adaptando. Por quê? Porque é difícil. É muito difícil. É difícil você fazer um compromisso de toda semana, todo mês, todos os dias, fazer algo que te tira da zona de conforto. É difícil. É difícil você pensar em perdão quando você pensa naquela pessoa que te feriu. É difícil. Então, qual que é a saída psicológica? Faz de conta que não precisa fazer nada. Então, é difícil amar o próximo. Aí eu faço de conta que basta eu entregar a coisa para ele. É difícil eu cumprir um compromisso a vida inteira, porque os espíritos não estão interessados
Se a gente vai vir uma vez, 2 vezes, 20 vezes, 1000 vezes, eles não estão interessados nisso. Eles estão interessados se nós vamos conseguir manter o compromisso. Por isso que o Emmanuel fala para o Chico assim, na tarefa cristã, começar é fácil, continuar é difícil, chegar ao fim é crucificar-se. Porque vai demandando energia, força, e isso é cansativo, isso exaure. De modo que a gente vai sendo confrontado nas nossas capacidades. E aí, nesse momento, a gente começa a fazer racionalizações para tornar as coisas mais factíveis. Só que é preciso tomar cuidado com essas racionalizações. Eu não posso acreditar que o meu compromisso é exterior. Por isso que há uma fala do Espírito da Verdade para Allan Kardec que me marca muito. Ele diz assim, eu acho essa ótima, assim, quando o Espírito da Verdade está apresentando o trabalho de Kardec antes de começar. Antes de começar, 1856. Aí o Espírito da Verdade fala para ele assim, olha, a sua tarefa ela é um pouco complicada. Você vai precisar estudar, você vai precisar trabalhar até dormir na mesa de tão cansado, você vai ter pessoas que vão te perseguir, as suas melhores instruções vão ser falseadas, você vai ser traído, você vai ser enganado, e além de tudo você vai morrer mais cedo. Quer? Ainda bem que ele quis, né? Mas no meio da fala, o Espírito da Verdade diz assim, não te creias que para cumprires bem a tua missão, bastará publicares 5 ou 10 livros. Não. Precisarás expor a tua pessoa. Porque o trabalho não é a publicação. O trabalho de Kardec não é as 5 obras básicas que a gente tem na mão. Sabe por que não? Porque os Espíritos foram muito claros, dizendo assim, queimem os livros e a gente escreve de novo. Se for necessário, tomara que não seja, mas se for necessário, fazem a codificação de novo. O trabalho de Kardec não é esse. Ou melhor, não foi esse. O trabalho do codificador foi o que ele realizou dentro dele mesmo. E isso é difícil. Por que é difícil? Porque é um incessante movimento de sair da zona de conforto. A pessoa que quer paralisar, é só ela ficar na zona de conforto. Aí ela não cresce mais. Mas crescer demanda um fugir da zona de conforto. E nós estamos dizendo fugir da zona de conforto do ponto de vista do sentimento. Que é uma coisa que a gente ignora quase que a vida inteira, né? Outro dia, ouvi uma psicóloga falando isso, achei bastante pertinente. Ela dizia assim, a gente ensina as nossas crianças a ler, a escrever, a fazer conta, mas a gente não ensina elas a pensar nas próprias emoções. A gente não ensina as crianças a lidar com as próprias emoções. E aí é claro que a gente vai ter mais dificuldade quando for adulto. O que eu estou querendo dizer é que o assunto não é fácil. Renovemos hoje, porque a questão aqui, o que o texto de Emmanuel está propondo, não é um processo de racionalização e de convencimento. Emmanuel não está querendo convencer a gente da necessidade de renovação, porque acho que a gente já está convencido. Eu acho que a gente já está convencido que, do jeito que está, já melhorou muito, mas pode melhorar muito mais. Eu não tenho dúvida de que, se não todos, uma boa parte de nós sabe que precisa melhorar-se, precisa renovar-se. Por quê? E aí eu acho interessante isso. A proposta da doutrina espírita não é uma proposta de renovação por obrigação. A doutrina espírita não está tentando forçar ninguém a nada. A doutrina espírita está fazendo um convite, dizendo assim,
Busque a sua renovação, porque você ainda não é tão feliz quanto pode ser. Busque a sua renovação, porque você ainda não entende tudo quanto pode e tem capacidade para entender. A proposta aqui não é a gente é obrigado a renovar, não, a gente está sendo convidado, porque se aceitarmos o convite e executarmos, seremos mais felizes. Estaremos de maneira mais serena perante a vida. Então a proposta não é para sair martelando a consciência de ninguém, mas antes reavivar a consciência, para que a gente consiga perceber que perdoar não é um fardo que você tem que carregar atropelando o que você está sentindo. Perdoar é um convite para que a gente renove o que está sentindo e, a partir dessa renovação, viva mais leve. Quando Jesus fala que o fardo dele é leve, é porque o fardo de Jesus tem apenas o que a gente precisa carregar. Não tem a sobrecarga que a gente adiciona. O fardo dele é leve porque é só o necessário. Algumas pessoas, acho que a maior parte, pega o que é necessário e adiciona uma carga, como se dissesse assim, está pouco. Né? Então eu vou sofrer um pouco mais, porque está pouco, né? Bom, então esse é o convite do Evangelho. Esse é o convite. Para que a gente não apenas se convença, mas se converta. Não é apenas um exercício de esclarecimento da razão. É um convite de purificação do sentimento. Eu, como a nossa amiga disse aqui no começo, eu não tenho muita idade não, mas eu já estou convencido disso. Não bastará viver sem renovar o sentimento. E claro que com o professor Emmanuel, né? Emmanuel diz assim, em Espiritismo não basta crer, é preciso renovar-se. Porque essa, no final das contas, na verdade, no final das contas, é o que interessa. É o que vai marcar o renascimento. É o que vai marcar o recomeço. É o que vai marcar a regeneração. É a decisão que eu tomo de transformar o que eu sinto. Então vamos ao texto. Nós vamos até que hora, minha amiga? Pode ir até 10 para as 9. 10 para as 9? Tá bom. O texto que nós trazemos para hoje está no livro chamado A Verdade Responde. O título, Renovemos Hoje. Nós vamos ler alguns trechos, porque a mensagem é longa, mas depois sintam-se convidados a ler a mensagem na íntegra. Emmanuel diz assim, apesar de misericordiosa e divina em seus fundamentos, não esperes pela reencarnação para renovar o próprio caminho. Então, nós não estamos discutindo aqui se reencarnação é bom ou ruim, não tem dúvida nenhuma nisso. Reencarnação é maravilhoso, o esquecimento do passado é melhor ainda, né? Eu acho tão engraçado. Outro dia eu estava fazendo uma participação num programa e era de perguntas e respostas, e uma pessoa pediu para que a gente falasse sobre esquecimento do passado, né? E aí eu respondi e depois fiquei pensando sobre isso, né? O Jorge também respondeu outro dia sobre esquecimento do passado. Eu comecei a notar, é tão engraçado a pessoa dizer assim, eu queria lembrar a vida passada. Você fala assim, por quê? Eu falo assim, para eu não errar de novo nos mesmos pontos. Eu falei assim, curioso, porque a lembrança dos erros dessa encarnação não impediu que você errasse de novo. Por que você acha que lembrar das vidas passadas iria impedir que você erraria? Por quê? Quantas vezes a gente errou no mesmo ponto nessa encarnação? Demonstrando que definitivamente não basta lembrar. O erro que eu cometo não é porque eu esqueci do erro cometido. O erro que eu cometo é porque eu ainda não senti o que eu deveria sentir. Então eu
torno a trair, não é porque eu esqueci da traição que eu cometi na vida passada. Eu torno a trair porque eu ainda não aprendi a amar. Então não tem nada a ver com lembrança. Poderia lembrar. Talvez, pudesse evitar que você errasse de novo com a mesma pessoa, mas não que você cometesse o erro. Apesar de que tem pessoa que erra com a mesma pessoa, na mesma encarnação. Então, a lembrança realmente... E aí o Jorge pontuou uma coisa no Pinga Fogo, que eu achei muito interessante, que é o que os espíritos trazem, mas o Elahá pontuou algo que eu achei muito fundamental, né? Que o esquecimento fundamenta a reencarnação. Você reencarna justamente porque precisa esquecer. E não vai ser difícil a gente entender por que disso, né? Humberto Campos tem uma mensagem chamada Amarguras de um Santo, no livro Reportagem de Além Túmulo. Aliás, é o primeiro capítulo. Amarguras de um Santo. Então, o Humberto Campos está contando a história de um homem que viveu na Idade Média, foi um alto cargo da Igreja Católica, mas era um espírito igual a gente. Ruim. Com seus vícios, com as suas más inclinações. A diferença é que ele tinha poder. A diferença é essa. Né? Ele desencarnou e canonizaram ele aqui na Terra. Sabe qual foi a expiação dele? Ouvir todas as preces que faziam para ele, pedindo ajuda. Essa foi a expiação dele. Agora você vai ouvir todos os pedidos de ajuda que eles estão fazendo para você. Eu pensei no Chico, né? Tadinho, se o Chico estiver passando por umas coisas dessas. Todas as preces. E ele ficava agoniado, porque todo mundo elogiando ele, que ele devia estar muito feliz lá no céu e pedindo ajuda para ele. E ele começou a ficar tão angustiado, mas tão angustiado, que ele pediu para reencarnar. Ele falou assim, pelo amor de Deus, deixa eu reencarnar, porque aí pelo menos eu fico escondidinho, né? Aí eles reencarnam ele. Então a reencarnação ela é sublime. Só que a mensagem fundamental da reencarnação é: não existe nada, absolutamente nada, que eu e você possamos fazer que faça com que Deus desista de nós. Isso é mais forte do que parece. Paulo vai dizer isso na carta aos Romanos, né? Só que ele diz de uma maneira mais bonita. Nem o presente, nem o porvir, nada, nem a morte, nem a vida, nada pode nos separar do amor de Deus. E por que isso é importante? Porque acho que um dos grandes desafios que a gente tem com relação à renovação é a gente mesmo superar as construções que a gente fez sobre nós mesmos. Então imaginemos quão difícil deve ter sido para Paulo intimamente, internamente, superar a imagem do perseguidor para conseguir trabalhar como divulgador do cristianismo. É difícil, porque ele olha para ele mesmo e fala assim, será que eu não sou o mesmo Saulo de antes? Quem não faz isso? Reunião mediúnica é ótimo para a gente perceber isso, né? Porque os espíritos chegam na reunião mediúnica e falam assim, ah, que bonito você aqui agora falando de Jesus, né? Teve uma reunião mediúnica que eu estava participando, aí o espírito chegou e falou assim, cadê o padre? Eu falei, vai comigo, né? Cadê o padre? Ele me roubou, eu falei, nossa, gente, tanta coisa, né? Que a gente faz, e aí, de repente, a gente está aqui fazendo palestra. E tem espírito assistindo falando assim, te conheço, meu amigo. Né? Mas a gente faz isso com a gente mesmo. Porque a gente constrói uma autoimagem. Isso é estudado na psicologia. A gente constrói uma autoimagem. É a sua percepção sobre você. E aí, quando vem o Espiritismo nos apresentar convites de mudança, a gente fala assim, mas eu sou tão distante disso aqui. Por isso que começam as racionalizações que citávamos antes. A gente conhece, a gente sabe a distância que existe entre a gente e a mensagem.
A distância é tão grande que aquela mensagem do homem de bem no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma pancada atrás da outra, né? Você fala assim, gente, mas eu não faço nenhum. E o Kardec tem a coragem de terminar o texto sendo assim, não ficam aqui enumeradas todas as qualidades do homem de bem. Eu falei, quê? Eu estou ruim mesmo, né? Eu não estou nem no começo. E isso vai afetando a coragem que a gente tem de adotar uma nova postura perante a vida. Mas é esse o convite mesmo. Porque, veja, o Espiritismo não pode pedir de nós uma perfeição que ele veio para ajudar a construir. Como é que o Espiritismo vai pedir espíritas perfeitos se ele veio justamente para aperfeiçoar os espíritas? Como é que o Espiritismo pode pedir o resultado que ele veio ajudar a construir? Isso não faz sentido. Então é ruim do jeito que a gente é, mas com vontade de renovar. Certos de que cairemos 1000 vezes ainda, no mesmo ponto, lembrando, mas é importante recomeçar a caminhada. Por isso que o Emmanuel ele inicia o texto dizendo, olha, a reencarnação é misericordiosa e divina, mas não esperes pela reencarnação para renovar o próprio caminho. Se dá para começar daqui a 300 anos, dá para começar agora. É basicamente isso que o Emmanuel está dizendo, né? Aí ele diz assim, aprende. Aqui agora são frases contundentes. O Emmanuel tem muito esse estilo, sobretudo, acho que mais aí nos textos que ele escreveu com Chico mais amadurecido, talvez, não sei se poderíamos dizer assim, mas mais ao final da encarnação do Chico, o Emmanuel vem com textos assim, precisos. Então ele diz assim, aprende a desprezar as velhas fórmulas de sentir com as quais recolheste o desespero ou o desânimo, a desolação ou a tristeza. O que eu acho curioso desse tipo de frase é assim, aprende, mas aprende com quem, né? Aprende onde? Aprende. É porque tem coisas que a gente não precisa explicar muito. Sabe por quê? Porque a gente já sabe. Já está dentro de nós. Então que essas frases de Emmanuel possam ressoar em nós. Aprende a desprezar as velhas fórmulas de sentir, com as quais recolheste o desespero ou o desânimo, a desolação ou a tristeza. O que Emmanuel está dizendo aqui, né? Tem formas de sentir que é assim, eu não vou reconciliar com o fulano porque foi ele que errou. Essa é uma velha forma de sentir. E aí eu acho significativo, quando Jesus vai falar dessa questão com o adversário, ele não diz perdoa o adversário. E ele também não diz pede perdão para o adversário. Ele diz reconcilia. E ele diz mais, né? Ele diz reconcilia-te. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. O reconcilia é importante porque não está dizendo sobre perdoar e ser perdoado. Por que não? Porque Jesus não está perguntando quem é que errou. Então não interessa se você vai perdoar ou ser perdoado. Por quê? Porque não interessa quem errou. Interessa quem está buscando a reconciliação. Interessa quem está olhando para frente. Por isso renova, né? Interessa quem é que está com o olho para frente. Fala, olha, erramos no passado. O espírito da reunião mediúnica que veio procurando o padre, né? Falou, meu amigo, ficou. Vamos olhar para frente agora. Tem que olhar para frente. Deus não condena o erro porque o erro já passou. Deus está mais preocupado com a correção. Por isso que não é culpa, é responsabilidade. Por isso que não é punição, é reparação. Porque punição é o ato. Mas o ato já foi. Por que Deus não perde tempo punindo?
Porque o ato já foi, o ato já passou. É preciso olhar para frente. E aí o Emmanuel está dizendo, né? Aprende a desprezar as velhas fórmulas de sentir. Por quê? Porque essas fórmulas de sentir, elas estão causando dor. Então Jesus vai falar da reconciliação porque não interessa o que aconteceu, interessa o que continua acontecendo. Isso é um padrão. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Bem-aventurados os aflitos, ele fala da justiça das aflições, depois ele vem falar das causas atuais das aflições. E depois ele fala das causas anteriores. Porque a gente sofre muito pelo que fez, mas muito mais pelo que continua fazendo. E uma outra coisa interessante da fala de Jesus é que é reconcilia-te. Não é simplesmente reconcilia, é reconcilia-te. Por quê? Porque é de você para o outro. Se fosse reconcilia com o teu adversário, talvez faltasse alguma coisa aí. Reconcilia, mas como é que eu vou reconciliar com ele se ele não quer reconciliar comigo? Não, é reconcilia-te. É para você, é para mim, é particular. É uma decisão minha perante o outro. O Divaldo falou tem um vídeo do Divaldo falando uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz assim, se você tem inimigos, não é tão importante. O importante é não ser inimigo de ninguém. Por quê? Porque o que o outro sente por mim, aí é aprendizado dele. Mas o que eu sinto pelo outro é o que eu estou cultivando dentro de mim. Aí segue o Emmanuel. Regenera as próprias atitudes. Recompõe a confiança no alto. Recompõe. Está despedaçada, né? Recompõe a confiança no alto. Faze reviver as esperanças perdidas. Restaura a bondade em teus métodos de intercâmbio com o próximo. Renova os teus hábitos e adapta-te ao otimismo e à alegria. Renasce da sombra para a luz. Restabelece a tua boa vontade, servindo ao próximo. Comentar, a gente já está encerrando, mas restabelece a tua boa vontade servindo ao próximo. Emmanuel tem uma mensagem chamada O Bem é Incansável. A primeira vez que eu li esse título, eu falei assim, se o bem é incansável, por que a gente se cansa dele? É um sinal de que não está praticando o bem puro, né? Mas o ponto aqui é, o bem é a fonte de renovação do ânimo. Então, eu estou tão desanimado, eu falei, então faz um esforcinho a mais. A Meimei tem uma mensagem chamada Escola da Bênção, ela diz assim, pelo menos uma vez por semana, sai de ti mesmo e busca na caridade a Escola da Bênção. É porque a gente tem uma ideia de que quando a gente está cansado, a gente tem que parar. E os Espíritos estão dizendo assim, quando você estiver cansado, renova a ação. Muda a ação, não para não, renova a ação. Muda. Vai ajudar mais do que estacionar. E aí Emmanuel encerra e encerramos juntos com Emmanuel. Se procuras realmente a estrada para o alto, não te detenhas no caminho ruinoso, não te detenhas no desejo ruinoso de morrer, e sim, vale-te da oportunidade de lutar para replantar o campo de teus ideais e de tuas aspirações. Por quê? Se cada existência no corpo físico é senda, é caminho para o sepulcro, a fim de tudo reajustarmos, cada dia é tempo de dar novas maneiras às nossas resoluções e aos nossos atos, a fim de tudo renovar e tudo redimir para a exaltação do bem infinito. Se cada existência é caminho para o túmulo, cada dia é tempo de dar novas maneiras
às nossas resoluções e aos nossos atos. Eu agradeço a sua atenção, a sua presença, a sua paciência, uma vez mais pelo convite. Que Jesus nos abençoe e nos ampare sempre.